Quem errou, quem acertou? Quem é que tem razão? Vamos ver como é que foi com o Scratch campeão. Ivo Marques. Meus amigos, o torcedor do Botafogo, finalmente nessa tarde e noite, né, triste com a derrota da seleção brasileira, mas a alegria que o Botafogo salvou o domingo do torcedor paraibano, né? Torcedor paraibano que ontem sofreu 2 derrotas na Série D do Campeonato Brasileiro, com o 13 com o Serra Branca. Aí hoje perdeu aí, o Brasil perdeu e foi eliminado da Copa do Mundo de forma até melancólica contra a Noruega. E aí sobrava o Botafogo, né? Com a missão de tentar salvar esse domingo aí, salvar esse fim de semana do futebol paraibano, para o torcedor paraibano, né? E aí salvou realmente em grande estilo, né? 2-0 na casa do adversário, né? E com esse resultado, o Botafogo conseguiu chegar onde muitos poucos torcedores do próprio Botafogo acreditavam que chegasse. Depois de 6 derrotas consecutivas, né, o Botafogo deu a volta por cima, né, e já faz 4 jogos que não perde nessa competição. Empatou 1 e venceu 3 seguidas. Ou seja, fez muitos pontos e saiu, estava brigando na zona de rebaixamento quase, e aí subiu para hoje ser o 7º colocado, né, no G8. Né? E então, gente, as palavras do treinador Marcelo Fernandes, quando disse que o time precisava apenas de uma melhor condição física, porque o que estava sendo treinado não estava sendo colocado em prática em campo, porque o time realmente era muito mal fisicamente, né? E aí ele provou que ele tinha razão, porque depois o time cresceu fisicamente. Você veja que nesse jogo de hoje o Botafogo correu os 90 minutos sem parar. Eu não vi aí nenhum jogador fazendo corpo mole, né? E o Botafogo tem crescido de forma... Hoje eu tinha minhas dúvidas porque não estava o Nenê, e a gente sabia que seu Nenê é a metade do time do Botafogo, na verdade, né? Então, eu sabia que o time ia sentir, e o time sentiu. E o meio campo errou demais, né? O Varela também fez muita falta, porque o Thales entrou mal. Na verdade, errou quase todos os passes que deu e foi substituído por um zagueiro, né? O Marcelo Fernandes preferiu colocar o Simon no lugar do Thalisson, porque o Thalisson estava esbanjando o passe errado o tempo todo e prejudicando o meu campo do Botafogo, né? Mesmo sem muito brilho, né? Mas como sempre, o Rodolfo jogando lá na frente, levando vantagem sobre os adversários. É um atacante fabuloso, é o melhor jogador do ataque do Botafogo, né? Mesmo sem aqueles passes açucarados do Nenê, o Rodolfo continuou insistindo, amarelou o marcador dele no primeiro tempo e continuou sendo a principal válvula de escape do Botafogo no ataque, né? O Dourado outra vez fez uma partida muito ruim, né? Não conseguiu levar nenhum perigo, e aí o Rodolfo tratou de resolver esse jogo. Primeiro, cruzando uma bola nos pés do Dudu Ratamoto, que mandou na rede, abrindo o placar para o Botafogo, isso aos 12 minutos do segundo tempo, né? O jogo voltou para o segundo tempo ainda muito ruim, com muito passe errado, né? Mas aí o Rodolfo fez uma jogada sua individual pela direita, cruzou e o Ratamoto completou, fazendo 1-0 o Botafogo. Depois disso, o que a gente viu foi o Anápolis crescer no jogo, é claro, perdendo dentro de casa. O técnico Roberto Fernandes fez uma série de alterações, levou o time para frente o tempo todo, né? E chegou a perigar, mas o Botafogo muito bem. O que é que o Marcelo Fernandes fez? Tirou o Henrique Dourado, que não estava jogando bem, e colocou o Caion. Aliás, colocou o
o Ratamoto e botou o Caion. E aí, com a saída do Henrique Dourado, o que aconteceu? O Rodolfo foi para a posição de centroavante, e a gente estava pedindo isso aqui no comentário o tempo todo, porque o Rodolfo é rápido, porque o Rodolfo ia dar movimentação àquilo que o Henrique Dourado não estava fazendo. E aí o Botafogo, num contra-ataque, né, veio da direita aqui o jogador Igor Maduro, que aliás fez uma grande partida, viu? Grande partida do Igor Maduro, tanto lá atrás como na frente. Ganhou uma bola, foi ali de fundo e cruzou. E quem estava lá? Justamente o jogador que a gente queria como centroavante, porque é um jogador rápido, o Rodolfo. Passou como uma bala e acertou um chute sem defesa para o goleiro adversário, fazendo o segundo do Botafogo e matando o jogo, né? A partir daí o que se viu foi o Anápolis ir para cima de qualquer jeito. Ainda criou uma grande chance, tirada pelo PK, né, em cima da linha, uma cabeçada muito inteligente. O jogador chutou uma bola que aparentemente não ia levar muito perigo, mas ela pegou no jogador do Botafogo e cobriu, né, o goleiro, e ela ia entrar quando o PK de cabeça salvou. Esse que seria o gol de honra do time da casa. Mas o Botafogo fez entrar mais um zagueiro, entrou o Gustavo, para perder o meu campo, e ainda colocou o Otávio. Tinha colocado já o Otávio, colocou o Simon, né, no final. E aí, o que aconteceu? O Botafogo fechou a casinha e foi só deixando o tempo passar, cozinhando o adversário em banho-maria, como diz aí, na gíria, e aí conseguindo uma vitória maiúscula, uma vitória que colocou o time de volta no G8, uma coisa que parecia impossível. Tinha gente que já estava temendo até que o time descesse para a Série D, né? E aí o time mostra uma reação, continua numa crescente, e agora eu tenho certeza que com o fim de Copa do Mundo, com a belíssima atuação do Botafogo nos últimos jogos, né, e com essa arrancada do time, o torcedor vai voltar a campo e vai empurrar a equipe que joga já no próximo final de semana contra o Confiança, uma das equipes que também que está lá embaixo na tabela, assim como o Anápolis, e com chances reais de conseguir mais uma vitória e aí disparar mesmo para se segurar entre as 8 equipes classificadas para a próxima fase. E aí, segundo o próprio dono do Botafogo, né, o Felipe, ele garantiu ao repórter Sarinho que, em caso do Botafogo voltar à zona de classificação, ele ia investir pesado na abertura da janela agora, para que o Botafogo fosse para a fase final dessa competição com chances reais de conseguir o tão sonhado acesso para a Série B e quem sabe até lutar pelo título da Série C. E aí as coisas estão caminhando para isso, né? Ainda é cedo para a gente dizer isso, mas já podemos dizer com um certo otimismo, porque os números mostram, né? Não precisa nem da gente procurar outro fator que não seja, por exemplo, para justificar os números. Os números não mentem. O Botafogo, 4 jogos sem perder, 1 empate fora de casa contra o Ipiranga, um jogo difícil lá no Rio Grande do Sul, e depois o Botafogo ganha 3 jogos seguidos, faz 9 pontos, e aí já está na zona de classificação. E a tendência agora é que o Botafogo suba ainda mais, porque da forma que está jogando, e com a volta do Nenê, com a volta do volante que também não pôde jogar hoje, o Varela, e aí o time vai crescer, né? E vai, com certeza, chegar nessa reta final da primeira fase do campeonato, em condições de ir para a segunda fase, dizendo, olha, eu sou um dos favoritos ao acesso. Então, a gente torce para que a gente possa dizer isso no final da primeira fase, que o Botafogo é um dos favoritos para o acesso. Então, a todos uma boa noite, né? E que o torcedor do Botafogo comemore bastante essa vitória, que a vitória foi muito importante, num dia muito triste para o futebol brasileiro. Uma boa noite a todos.